Já estamos iniciando a gravação. Vou dar novamente as boas-vindas a todos, agradecer a Roberta por sempre estar aqui presente conosco, né, e dar os parabéns para vocês que estão aqui. Eu sei que muitos estão de férias, né, mas a gente tem o curso, nós temos que finalizar. Nós já estamos no 5º tópico do curso, só temos mais esta aula e uma outra, que é do último tópico, e aí a gente finaliza o curso. Está previsto para que nós finalizemos o curso no dia 20, tá? 20/7. Então, passando essa semana, na outra semana a gente já finaliza. Aí a gente lembra que vocês, para receber o certificado, devem entregar toda aquela documentação que foi solicitada. Parece que o pessoal de Tocantinópolis já está tudo ok, já entregaram lá para a Márcia. Tem uns outros alunos que são de fora, até do estado, tem que mandar por e-mail, mas vocês, já foi pedido para vocês, então vamos agilizar e providenciar. Tá? Não quer dizer, gente, que vá terminando o curso e vocês vão receber o certificado. Demora um pouquinho ainda, até verificação das notas, verificação do uso da plataforma, a soma de todas essas notas, a entrega das planilhas aí pela tutora e por mim, professora. Então, a gente finaliza, mas demora aí um tempo ainda para vocês receberem os certificados, tá? Não precisam ficar angustiados, vocês vão receber, mas leva aí ainda um tempo, tá bom? Que é o tempo previsto em lei mesmo, para entrega de certificados. Então, é só aguardar. E para vocês receberem também, além de entregar a documentação, vocês têm que fazer todas as atividades que estão lá na plataforma, participar dos fóruns, né? A Roberta já está entrando em contato aí com quem não faz, tem gente que já fez tudo, tem alguns que ainda não fizeram, então, quem não fez, vamos agilizar aí para terminar tudo isso, tá? Só fazer uma informação rapidinho, Silvanise, parabenizar Sim. O pessoal, porque todo mundo, só tem uma pessoa que está com dificuldade, mas a gente já conversou, e aí são problemas técnicos mesmo, que a pessoa não conseguiu fechar, mas todos conseguiram fechar todas as atividades das unidades até o momento. Então, amanhã a gente encerra o tópico, né, que está em andamento, e aí eu preciso também desse comprometimento de vocês para fechar. Como a Silvanise falou, agora a gente está correndo atrás do tempo perdido, a gente não pode mais ficar postergando. Então, parabéns, pessoal, vocês conseguiram. E que bom que eles estão conseguindo fazer, né, Roberta? E dando respostas que a gente esperava mesmo, tá dando a entender que vocês estão entendendo o material que está postado, estão pesquisando, né? E é isso aí, não é só ficar nesse material que é postado na plataforma, tem que buscar outros materiais, fazer outras pesquisas, porque o curso é muito rápido, né? Alguém perguntou aqui, o William perguntou se tem o tópico 7. Não, William, são só 6 tópicos, tá? No 6º tópico, a gente finaliza. O curso são só 6 tópicos. Eu já postei algumas coisas lá do tópico 6, inclusive, né? Comecei, amanhã eu concluo de postar, mas quem já tiver feito todas as outras atividades já podem começar, inclusive, ler o material que está lá, tá? Eu só não postei ainda fórum e nem atividade, mas depois eu posto no tempo hábil para vocês fazerem, tá bom? Nós vamos começar aqui, vou começar a falar. Nesse tópico, nós vamos falar de relações interpessoais, ética, clima organizacional. Nós vamos falar mais de relações interpessoais nessa aula, tá bom? Alguns de vocês já trabalham? Responde aí para mim, por favor. Preciso de vocês aqui comigo, tá? Quem já trabalha, que está aí e já trabalha? Trabalha em alguma empresa, trabalha em alguma escola, trabalha... Eu sei que tem pessoas que trabalham, né? E eu quero saber onde vocês trabalham e com que vocês trabalham. Tem alguém que já trabalha em escola? Tem só estudante? Ninguém trabalha? William, você não trabalha? Só estuda? Vitória só trabalha? Só estuda, não trabalha, Vitória? Pessoal, cadê vocês? A Ausliceia, a Maria Vitória, comigo o quê, Maria Vitória? A Ausliceia, pode falar, você levantou a mão, pode falar? Você trabalha?
Sim, eu trabalho. Você trabalha onde? Atualmente eu trabalho em uma ótica. Ok. Você tem mais funcionários lá que trabalham com você? Tem mais duas funcionárias. Como é que é a relação lá no trabalho, Alcileia? Vocês se dão bem? De vez em quando tem alguma briga entre vocês, alguma discussão, algum desentendimento? Como é que é? Eu comecei lá recente, mas tá tranquilo, né? Antes eu trabalhava também, eu trabalhei 3 anos em uma loja de roupas, e assim, eu posso falar muito mais desse meu outro trabalho, porque era com vendas, né? E é uma equipe bem maior, e acaba que tem aquela concorrência, aquele desafio de quem vende mais, quem atende mais. Então, assim, nesse outro ramo, a relação era um pouco mais difícil, né? Em Tinha relação uma à disputa, né? concorrência. Aham. Mas chegava a brigar, chegava a discutir, como é que era? Não, tranquilo, não tinha discussão. Tinha, às vezes a pessoa falava alguma coisa ou outra, mas logo voltava atrás, estava tudo resolvido. Tipo, não levava para outro dia, né? Era Ok. coisa mesmo do dia a dia do trabalho, que logo ninguém ficava sem se falar há muito tempo. Mas tem aquela competição, né? Porque é com vendas, e aí o salário do vendedor é ele que faz, né? Quem Uhum. trabalha com comissão não pode estar trabalhando só pensando em receber aquele salário fixo da carteira. Mas não vou, né, eu não vou mentir que é um pouco complicado, é um pouco difícil essa relação também, né? Porque é muitas pessoas trabalhando juntas, é o mesmo objetivo de venda, de obter resultados, metas, que é uma cobrança muito alta. Então, assim, é um pouco difícil essa relação. Certo. O William também falou que não trabalhou em escola, mas tem experiência em empregos. Conta pra gente, William, um pouquinho aí da sua experiência. William? Quando você puder, você levanta a mãozinha aí para falar, tá bom, William? Bom, então é isso, gente. Várias pessoas, né, trabalham em vários lugares, tem inúmeros lugares de trabalhos, e nem sempre a relação é muito boa entre todas as pessoas, né? Por isso que a gente fala dessas relações interpessoais, e não só no trabalho. Na família também, né? Tem alguns problemas de relações interpessoais. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Relacionamento interpessoal é um termo que se refere à relação, né? A relação de uma pessoa com outra. É uma ligação ou vínculo entre duas pessoas ou mais pessoas em um determinado contexto. E esse conceito vem dos estudos da sociologia e da psicologia, abarcando um conjunto de normas comportamentais que orientam as interações entre os membros de uma sociedade. Claro que tem umas pessoas que são melhores para a gente lidar do que outras, né? A gente sabe disso. Até na própria família tem umas pessoas que são mais tranquilas para a gente conversar, para a gente contar os nossos segredos, para a gente contar as nossas conquistas, para a gente chorar, para a gente desabafar, né? E tem outras pessoas que você não pode nem abrir a boca e contar nada, né? Primeiro, porque tem umas pessoas que contam tudo que você conta para outras, né? Tem pessoas que são super bacanas para você contar um segredo seu, que elas não vão sair contando para as outras pessoas. Tem pessoas que vão te dar novas ideias para você sair de alguns determinados problemas. Tem outras pessoas que vamos usar o termo aqui que as pessoas dizem, né? Vão te jogar para o buraco, né? Vão fazer para que tudo dê errado, sabendo dos seus segredos. Né? Então, tem esses tipos de relações, essas relações interpessoais, elas acontecem em todos os lugares, seja no trabalho, seja na escola, seja na nossa família, né? Seja onde a gente tem. Onde tem mais de uma pessoa, tem essas relações interpessoais. Então, de acordo com a psicologia e a sociologia, podemos definir um relacionamento interpessoal como a ligação, uma conexão ou vínculo entre duas ou mais pessoas dentro de um determinado contexto. E este, por sua vez, pode ser um ambiente de trabalho,
familiar, social, religioso, amoroso ou educacional. Tem esses problemas, gente, até na igreja, vocês acreditam? Né? Tem esses problemas até na igreja. Tem esses problemas no namoro. Você, de repente, está namorando lá, sua sogra não gosta de você, a sua cunhada não gosta de você, o seu cunhado não gosta de você. Né? Então, tem problemas interpessoais em todos os lugares e tem relações boas também, interpessoais, em todos os lugares que a gente frequenta. Segundo o psiquiatra austríaco Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, o homem é, em sua essência, um ser relacional. Né? Ninguém nasceu para viver sozinho. Né? A gente tem relações com várias pessoas, né? Com pessoas da nossa família, com pessoas da nossa igreja, com pessoas, com os nossos vizinhos, né? Com os nossos parentes, às vezes as pessoas que moram longe, mas a gente tem aquele convívio com ele de... Hoje, né, pela tecnologia, a gente consegue conversar com as pessoas que estão longe da gente, e são relações bacanas de viver, né? Tem pessoas que estão perto e que você talvez não relaciona tão bem como as que estão longe. E no trabalho, no nosso emprego, não é diferente, né? Às vezes as pessoas são totalmente diferentes da gente, mas nós temos que conviver com aquela pessoa e respeitar o jeito que aquela pessoa é. Às vezes a pessoa chega lá, nós vamos falar mais à frente sobre isso, mas às vezes a pessoa chega no trabalho ou chega na escola, está de mau humor, né? Aconteceu um problema com ela e ela leva aquele problema para a sala de aula, leva para o trabalho, leva ali para o convívio dos outros, né? Às vezes a gente costuma até dizer que a pessoa é bipolar e tripolar, né? Porque às vezes tem várias maneiras, várias atitudes com o outro, né? E a gente fica sem entender. Nossa, mas por que essa pessoa está me tratando dessa forma? Por que ela está fazendo desse jeito? Então, essa pessoa ela não sabe lidar com as suas relações interpessoais, né? Então, Freud, ele é considerado o pai da psicanálise, né? E ele estuda o homem, né? E a sua relação com o outro. E ele diz que o homem é um ser relacional. Isso quer dizer que eu, que você e as pessoas ao nosso redor temos essa característica nata, né? Nós já nascemos com isso, com essas características de relacionar uns com os outros. Ninguém vive sozinho, né? Um bom relacionamento interpessoal é o resultado de um bom relacionamento intrapessoal, ou seja, o reflexo da forma como nos relacionamos com nós mesmos. Então, nós temos que ter também esse relacionamento intrapessoal, né? Nós temos que resolver os nossos problemas internamente para eu saber lidar com a pessoa no externo, né? Para eu saber conviver com outra pessoa de forma bacana, de forma legal, sem agredir o outro, né? Com palavras, sem tratar mal ninguém. Então, para isso, eu preciso estar bem comigo. Tem alguém bipolar aí, gente, nessa sala? Tem alguém que se considera bipolar? Vamos, fala com a gente. Roberta, você conhece alguém bipolar? Ou tripolar? Olha, se é bipolar, eu não sei, mas que eu conheço pessoas que não têm... que não conseguem de jeito nenhum trabalhar em equipe, eu tenho bem próximo de mim, muita dificuldade. Eu tenho visto falta de educação, eu tenho visto desrespeito, né? Que são situações que a gente não deveria aceitar de forma alguma. Mas eu vejo muito, né? Eu trabalho no hospital, sou gestora, né, aqui no INCA, e é muito comum entre a classe, assim, médicos, enfermeiros, as pessoas trabalharem assim, com grosseria, com arrogância, e é muito complicado, né? Eu acho que cada vez mais o maior desafio realmente é a gestão de pessoas, né? E esse mau relacionamento atrapalha muito o trabalho, né? Às vezes a gente trabalha em equipe, tem uma pessoa lá que não tem um bom relacionamento e isso interfere no trabalho de todos os outros, né? E aí, continuando no slide, fala o seguinte: se internamente estamos bem resolvidos com as nossas questões pessoais e profissionais, nossas relações exteriores tendem a ser melhores também.
né? Por que tem gente que está sempre de bom humor, né? Tem gente que parece que está com a vida toda resolvida, e na verdade não é, mas ela trabalha essas relações intrapessoais para que os outros não vejam as dificuldades ou os problemas que ela tem, né? Porque os nossos problemas a gente não deve levar para o nosso trabalho, né? Por exemplo, você tem algum aluno, eu tenho, nós mesmos que estávamos, né? Vamos supor que nós passamos por um problema hoje, a gente tem que dar aula do mesmo jeito. A Roberta tem que atender, né, os cursistas da mesma forma. Vocês estão aqui, talvez alguns de vocês tiveram algum problema hoje, mas estão aqui. Então, no trabalho, a gente, às vezes, com os nossos problemas, a gente tem que aprender a lidar com a situação e trabalhar e não deixar que isso transpareça para que não afete o trabalho e o sucesso do trabalho dos outros, né, e nem o nosso trabalho. Diferenças individuais são as várias formas em que os indivíduos se distinguem uns dos outros, né? Todas as pessoas são diferentes, ninguém é igual a ninguém, né? Todos nós temos problemas, todos nós temos vitórias, nós conquistamos algumas coisas, às vezes a gente perde alguma coisa, né? Todas as pessoas são diferentes uns dos outros, e isso que é o bacana do ser humano, né? Todos são diferentes, e o legal é que todos nós temos que aprender a respeitar uns aos outros, principalmente no nosso trabalho, né? Aqui, anteriormente, nós falamos da igreja, do convívio familiar, mas principalmente no nosso trabalho, onde a gente está ganhando o nosso sustento, né? Nós não podemos deixar que as nossas frustrações interfiram no nosso trabalho e no trabalho dos demais. Olha, seja nos aspectos físicos, psíquicos, intelectuais, emocionais ou sociais. O conceito de relacionamento pessoal se estende por uma variedade de comportamentos e atitudes que determinam seu grau de convívio na sociedade. Tem umas pessoas que, às vezes, são preciso ser tiradas, né, do trabalho, por mau comportamento, por não saber dividir o trabalho com os outros, por não saber trabalhar junto com outras pessoas, né? Tem pessoas que são totalmente dogmáticas, parece que o mundo gira em torno dela, e ela não sabe trabalhar junto com outras pessoas. Então, tem alguns tipos de trabalho que não dá para encaixar profissionais desse perfil. E a habilidade interpessoal? Vamos ver um pouquinho sobre a habilidade interpessoal. Olha, o relacionamento interpessoal refere-se à relação com o próximo, é a competência através da qual o indivíduo se relaciona bem com as pessoas que interagem. A habilidade necessária para entender e responder adequadamente a humores, temperamentos, motivações e desejos de outras pessoas. Agora vamos ver, vamos falar um pouquinho do trabalho da secretaria de uma escola, né, onde vocês vão trabalhar, onde as pessoas trabalham atendendo o público. Aí ela chega lá mal-humorada, não quer fazer o trabalho, dividir o trabalho com o colega, não quer fazer as suas responsabilidades, e aí, quem que vai ficar prejudicado? Né, vai prejudicar a população? Vai prejudicar o público que ela teria que atender? Então, a pessoa, ela tem que ter essa habilidade necessária para entender e responder adequadamente aos outros, né? Mesmo que o outro também, a pessoa também que você vai atender, chega lá de mau humor, chega lá já brigando, às vezes está cheio de problemas, né? Não conseguiu resolver um problema de outra escola, já chega lá na secretaria brigando, reclamando. Então, a pessoa também, o empregado também tem que saber respeitar as dificuldades que o outro traz, né, que o outro teve, que o outro tem. Então, às vezes, você vai ter que ser todo educado, a pessoa chega lá com mau humor, com temperamento explosivo, né, então você vai ter que saber entendê-la, tentar resolver o problema dela, de forma que ela, né, de forma que você faça o seu trabalho direito e a pessoa fica satisfeita também. Agora, vamos ver aqui um pouquinho dos 5 pilares da inteligência emocional. Olha, os textos que foram postados para vocês, aí fala de conhecer as próprias emoções, que é conhecer-se, conhecer a si mesmo, né? Analisar suas emoções e os atos que você faz como respostas aos seus estímulos.
Não é porque eu estou com problema que os outros são obrigados a entender o meu problema. Às vezes eu estou com um problema, tal, tudo bem, eu fico um pouco mais triste, um pouco mais calada, né, um pouco mais cabisbaixa, mas eu tenho que atender as pessoas que chegaram lá para eu atender. Seja na secretaria, seja numa loja que você trabalha, seja no banco que você trabalha, seja onde for que você trabalhe. Você tem que conhecer-se e analisar suas emoções e os seus atos, né? E dar resposta aos seus estímulos, para que ninguém fique prejudicado pelos meus sentimentos, pelo que eu estou sentindo naquele momento, pelas emoções que eu estou sentindo. Então, nós temos que controlar as nossas emoções. O gerenciamento das emoções é feito a partir do conhecimento delas. Né? Tem gente que fala assim, eu me conheço, eu vou brigar, eu vou dar uma resposta, né? Eu vou xingar. Então, você tem que se conhecer e se controlar, né? Porque você não pode sair dando mais respostas às pessoas, principalmente se tratando de atendimento ao público, né? Não pode sair dando patada nas pessoas, então você tem que se conhecer as suas emoções e o momento de trabalhá-las. De repente é hora de você estar trabalhando e você pensa, é hora de dar uma paradinha, né? Faz lá um intervalinho, respira, tem muita gente que fala assim, conta até 10, né? E depois volta ao seu atendimento para que ninguém perceba o que você está passando. Você tem que aprender a controlar as suas emoções, né? Nós temos que aprender a controlar as nossas emoções. Aí fala também da automotivação, o domínio sobre a percepção lançada quando emitimos uma mensagem tem relação com o gerenciamento das nossas emoções. Aprender a gerenciar as emoções e relacionar antes de tomar qualquer decisão traz grandes benefícios. Saber, eu entender, fazer essa automotivação, né, ter esse domínio sobre essa percepção lançada quando nós emitimos uma mensagem. A gente tem que saber gerenciar a nossa mente, as nossas emoções, né, para que não extrapole, não saiamos aí brigando com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de aula, com as pessoas lá na minha igreja, com as pessoas lá até do meu ciclo familiar, das pessoas que eu, né, convivo. Empatia, colocar-se no lugar do outro, isso é empatia. Alguém aí pode contar um exemplo para a gente, onde já teve que se colocar no lugar do outro? Auxileia, você que gosta de compartilhar conosco, você pode contar uma experiência? Teve algum momento que você teve que se colocar no lugar de outra pessoa? Teve que colocar em prática a empatia, Auxileia? Ou qualquer pessoa que queira falar? Pode falar, Auxileia. Está com o microfone desligado? Pode falar. Tá. Teve uma experiência que eu tive, né, que eu creio que foi uma empatia. Ano passado, lá na loja que eu trabalhava, dezembro é um mês de grande de espera, né, por todas as lojas e tal, todos os funcionários ficam ansiosos para vender, porque o atendimento é maior. E aí, um certo dia, uma colega minha atendeu um moço que ele precisou voltar para fazer uma troca, né, da mercadoria que ele comprou. Daí ele veio, fez a troca, só que ele queria, acho que ele queria que a pessoa, ele disse que a pessoa não atendeu ele do jeito que foi atendido quando ele foi comprar. Logo ele foi fazer essa troca no dia de sábado, que tinha muito movimento na loja, né? E aí essa menina que atendeu ele, ela era novata, era a primeira vez que ela trabalhava com vendas, ela não tinha tanta experiência. E aí acabou que ele chamou ela assim, começou a falar um monte de coisa para ela, né? Que ela foi mal educada com ele, só que ela todo tempo tentou dar atenção para ele e atender os outros clientes. Só que ele achou ruim, porque ele queria que ela tivesse só com ele, que ela fosse exclusivamente fazer aquela troca para ele, e quando finalizasse, que ela fosse atender outra pessoa. E aí ela ficou lá, e ele começou a chamar ela no canto, todo mundo prestando atenção, assim, e observando, né? Ele chamou ela no canto e falou que ela estava sendo irresponsável com ele, porque no dia que foi vender foi uma coisa, e quando foi fazer a troca foi uma outra coisa. Que se ele fosse patrão dela, ele ia demitir ela.
e que se ela fosse outra pessoa, ela tinha que saber atender, porque ela não sabia nem trabalhar, ela não sabia. Aí ela só abaixou a cabeça e começou a chorar, né? Ele lá falando com ela, aí ele falou assim para ela: "Ei, levanta a cabeça e olha para mim que eu tô falando contigo". Aí eu olhei assim, eu falei: "Rapaz, esse homem tá errado". Aí eu fui lá onde ele, né? Eu falei: "Ei, Uhum. moço, o senhor não pode falar assim com ela. O senhor não pode. Olha, a gente tem uma gerente aqui na loja. Qualquer coisa que acontecer, você, como cliente, você tem que procurar a gerente. Você não pode falar isso com ela, ela é funcionária, ela está fazendo o trabalho dela". Ele, mas aqui não tem respeito, essa moça não soube me atender. Eu falei, pois é, mas ela atendeu corretamente. Você tem que ir até a gerente. Ele, eu não vou onde a gerente, não. Eu falei, pois então eu vou chamar a gerente para você. Aí eu fui lá, chamei a gerente, né? E a menina começou a chorar. A gerente falou assim: "Meu Deus, por que ela tá chorando?" Ela explicou, né? Tudo de novo para ela. Ela pediu para ela se retirar e ir pro depósito, para lavar o rosto. E ela pegou e foi conversar com ele e pedir desculpa para ele, né? Porque, na verdade, o cliente, apesar de tudo que acontece no local, a gente aprende isso, né? Que o cliente sempre tem razão. Então, assim, acabou que a menina saiu, eu fui lá, falei com ele essas coisas para ele, que ele não poderia falar assim com ela, e chamei a gerente, né? Porque o certo era ele, se ele quisesse reclamar alguma coisa, era para a gerente, não para a funcionária na frente de todo mundo, que até os outros clientes ouviram e acharam a atitude dele super errada. Certo, obrigada, Alcileia. Pois é, e até para reclamar com os outros, né, no caso dele, ele também tem que ter essa relação, entender do relacionamento intrapessoal, né? Eu não posso ir no comércio e brigar com o outro, xingar o outro, né? A gente vê muito isso, mas ele também tem que se colocar no lugar dela, né? E ela se colocar no lugar dele, e você fez certo, né? Você se colocou no lugar dos dois, no caso, né? Levantou a mão, Cileia, pode falar. Isso, inclusive essa pessoa, ele disse que é um comerciante, também trabalha com vendas. Então, assim, quando a pessoa trabalha qualquer outro ramo, ou que seja do mesmo que a pessoa que está ali naquele momento, a partir do momento que você trabalha com o público, seja ele qual for, eu acho que já existe essa questão da empatia, né? Você já traz isso de casa, já traz isso da Uhum. relação que você tem com pessoas do seu convívio. Mas quando você tem no trabalho, que o trabalho é uma coisa bem mais ético, né? Porque ali você está se relacionando com todos os tipos de pessoa. Então, se você não está respeitando a pessoa que você diz que realmente trabalha com aquilo, onde você vai haver respeito, né? Exatamente. Então, a gente sempre tem que estar procurando desenvolver essa empatia, né? Colocando no lugar do outro, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, né? Seja onde a gente estiver convivendo com o outro, né? Todas as pessoas são diferentes, como a gente já disse, todas as pessoas têm problemas, ninguém é feliz o tempo todo, ninguém está bem o tempo todo, né? A gente tem pessoas aí que estão convivendo com infinitos problemas, né? Muitos problemas, e às vezes a gente não coloca no lugar dele, quando ele também às vezes extrapola um pouco, né? Então, principalmente na secretaria, gente, chega pais que já estão com problemas com os outros filhos, estão com problemas no trabalho, com problema com seu filho que às vezes teve problema na escola, teve problema na escola anterior que está vindo. Então, a gente tem que tentar se colocar no lugar dele, né? Vai chegar uns bravos, vai chegar uns melhores de lidar, mas a gente tem que se colocar no lugar deles para prestar um bom atendimento. Relacionar-se interpessoalmente, olha, sempre precisaremos do outro. A gente não vive sozinho, né? A gente pode até viver sozinho por um tempinho, mas a gente não consegue viver por muito tempo sozinho. Sabe aqueles filmes que passam na Globo, né? Que a gente vê as pessoas lá na Lagoa Azul, né? Um casal sozinho, as pessoas vivem um tempo sozinho, mas elas não conseguem viver muito tempo sozinho. Nós sempre precisamos um do outro, né? Nós precisamos da nossa família, nós precisamos dos nossos colegas de trabalho. Na escola, nós precisamos dos nossos colegas, seja da universidade, seja da escola, né, no ensino médio, seja onde a gente estiver, a gente precisa de outras pessoas, né? A gente não consegue sobreviver por muito tempo sozinho, né? Nós somos parte de um organismo maior, né, um todo. Então, que é esse organismo social. E para se relacionar bem socialmente, é fundamental o equilíbrio entre a empatia, o autocontrole e a autoconsciência, né? A gente tem que estar sempre desenvolvendo, né, a empatia, autocontrole, autoconsciência para a gente viver bem,
né? Eu não estou dizendo para você que a gente nunca vai ter problema, que a gente não vai ter vontade, às vezes, né, de xingar, de brigar, mas a gente tem que ter esse autocontrole. E nem é tudo que a gente pensa que a gente pode falar com o outro, né? Às vezes a gente pensa e tem que ficar só no pensamento mesmo. A gente não pode explodir com o outro, principalmente em atendimento ao público. E também para o público também não pode falar o que eles querem com a gente, né? Com quem está atendendo. Eu sou professora, atendo lá vários alunos. Quando começam a me desrespeitar, né? Às vezes a começar a falar, mas eu falo, opa, calma aí, né? Vamos tentar resolver de uma outra forma para que eu não perca também a paciência e nem ele perca a paciência, né? Então a gente tem que aprender a lidar com o outro e sempre, às vezes, a conversa é o melhor caminho. A maneira de lidar com as diferenças individuais cria um certo clima entre as pessoas e tem forte influência sobre toda a vida do grupo. Né? O que você fez de falta de educação, que você brigou, que você perdeu a cabeça ali, que você xingou o outro, esse outro sempre vai lembrar disso. Né? E sempre vai lembrar colocando você numa situação, para ele, numa situação chata, vai colocar você como uma pessoa chata, vai colocar você como uma pessoa que briga, uma pessoa que não tem controle, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, para que os outros também não falem mal da gente para os demais, né? Porque tem gente que já tem fama de ruim, principalmente na secretaria, gente. Secretário de escola tem fama de chato, tem fama de ruim. Mas por quê? Porque, às vezes, as pessoas que chegam lá pedindo um documento, solicitando uma matrícula, né, solicitando algo dele, às vezes ele não pode, e realmente não pode, tem coisa que está dentro da lei, ele não pode fazer. E, às vezes, nem todo mundo entende isso. Então, as pessoas que trabalham na secretaria são taxadas como chatas, mas é porque eles mexem com documentos, né, mexem com arquivamento de documento, mexem com histórico, mexem com toda a documentação acadêmica dos alunos, e são documentos muito sérios, né? Não podem lesar, não podem ter documentos falsos. Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma matrícula, mas não está com o documento correto e a secretaria não aceita, então a pessoa fica brava ali com o secretário, fica brava com quem está atendendo, mas a pessoa que trabalha ali tem que saber dizer o que pode e o que não pode ser feito, né? O que pode ficar para depois e o que tem que ser naquele momento. E, às vezes, são taxados como ruins mesmo, como a pessoa que não quer, mas não é a pessoa que não quer, é o sistema que não permite, né? Deixa eu voltar aqui nesse slide. A maneira de lidar com diferenças individuais cria um certo clima entre as pessoas e tem forte influência sobre toda a vida do grupo, principalmente nos processos de comunicação, no relacionamento interpessoal, no comportamento organizacional e na produtividade. E aí, quando a gente, né, tem uma situação lá difícil de resolver e que às vezes a gente vai ficar chateado por uma situação, ou às vezes uma resposta que você recebeu, uma resposta que você deu e você fica chato, isso vai atrapalhar na sua produtividade também, tá? Agora, os benefícios das relações interpessoais. Comunicação mais assertiva, né? Quando eu tenho uma boa relação interpessoal, eu tenho uma boa comunicação, eu vou acertar na minha maneira de me comunicar com o outro, né? Na minha maneira de falar com o outro. Contribui para uma empresa ter um bom clima organizacional, promove a criação de relacionamentos mais saudáveis, né? Tem empresas, tem trabalhadores que se tornam grandes amigos, e amigos para a vida toda, né? Porque criou esse relacionamento saudável dentro da empresa, dentro da escola, na vizinhança, né? Às vezes a gente muda de casa e a gente continua amigos das pessoas que moram naquela rua, né? Porque eu desenvolvi esse relacionamento saudável com o meu vizinho, né? Com as pessoas que moram ali naquela rua. Diminuir os conflitos, né? Não vai ter brigas. Quer coisa mais chata do que a gente ficar brigando no trabalho, ou com o vizinho, ou na própria família, né? É muito chato você viver convivendo com conflitos, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para diminuir esses conflitos.
Aumenta a empatia, eu sempre vou estar colocando mais vezes no lugar do outro. Tem coisa que acontece que a gente fala assim, não vou nem importar, não tenho nada com isso, né? Não é eu que tenho que resolver isso. E às vezes você pode ajudar a resolver. Né? Às vezes uma palavra, um conselho que você dá, você consegue resolver. Mas tem gente que prefere não se colocar no lugar do outro, sair daquela situação e não resolver. Melhora o desempenho profissional, pois a comunicação se torna mais fluida. Né? Tudo que você fala, você vai ser entendido, você vai ser bem visto ali pelas pessoas do convívio, né? Seja do trabalho, seja de onde for. E agora a gente vai falar um pouquinho da inteligência emocional de Daniel Goleman, que foi, inclusive, o trabalho que eu coloquei lá no fórum e pedi para vocês fazerem. Estão lembradas? Todos fizeram, né? Todos fizeram o trabalho já ou não? Tem algumas pessoas que ainda não fizeram, né? Muita gente ainda não fez. Pois é, vamos fechar esse tópico que ele vai terminar amanhã. Então, vamos fazer. Então, vamos falar um pouquinho aqui do Daniel Goleman. Olha, para Daniel Goleman, a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer emoções, tanto nossas quanto as dos outros. Né? Tem gente que a gente vê, a gente bate o olho e fala assim, nossa, essa pessoa hoje não está boa, ela não está bem. Né? Então, Daniel Goleman ele fez um estudo sobre isso. Então, ele fala que essa inteligência emocional, né, é a capacidade de reconhecer as nossas emoções e as dos outros e gerenciar nossas respostas a elas. Podemos defini-la como um conjunto de habilidades que permitem uma maior adaptabilidade da pessoa e as mudanças. E também tem a ver com autoconfiança e segurança, né, o controle emocional, a automotivação, para alcançar as metas aí do dia a dia. Nessas metas aí de lidar bem, né, de me controlar emocionalmente. Então, Daniel Goleman, ele fala que entender o sentimento dos outros, gerenciar relacionamentos e ter poder de influência é fundamental para alcançar mudanças positivas no ambiente. Gente, a gente está falando aqui desses estudos e a gente sabe que é difícil, né? Às vezes a pessoa vai dar trabalho mesmo para a gente entender, para a gente até relacionar com ela, mas a gente tem que fazer uma tentativa, né? Deixa eu ver aqui, tem mais Eu quero falar com vocês quem que foi esse Daniel Goleman, né? Se falarmos de inteligência emocional, esse autor, né, o Daniel, ele escreveu um livro que chama Inteligência Emocional, que foi uma revolução ao fornecer evidência científica sobre a influência que as emoções têm em nossas vidas, né? Todas as pessoas têm emoções, né? A gente tem emoção o tempo todo. Então, ele fez esse estudo, ele desenvolveu um estudo que tem comprovação científica sobre a inteligência emocional. E o autor, né, o Goleman, ele argumenta que as competências emocionais se enquadram em duas categorias, a intrapessoal e a interpessoal, que é eu me entender e eu entender o outro. Né? A primeira refere-se à relação que estabelecemos com nós mesmos, né, que é a intrapessoal, e a segunda, as relações que nós temos com os outros. Então, tudo começa com a gente. Né? E é difícil acreditar que alguém que se dá mal comigo, mesmo pode ter bons relacionamentos com os outros. Né? Se eu não me dou bem comigo, se eu não me aceito, né? Se eu não me suporto, eu vou achar também que os outros não me suportam, né? Tem dia que eu mesma falo, gente, eu não sei se acontece isso com vocês. Tem dia que eu falo, nem eu estou me suportando. Já aconteceu isso com vocês? De se achar insuportável, e às vezes a gente tem que ficar quieto mesmo, porque a gente, né, tem os nossos problemas emocionais, a gente não sabe lidar com aquilo, então é tempo de ficar mais quietinho, né, mais introspectivo, né, tentar resolver internamente para eu lidar com os outros, né. Tem alguém que sente isso também? Ou todo mundo aí é 100% o tempo todo? Podem falar, vou esperar um pouquinho vocês falarem. Participe comigo. Maria Vitória, cadê você, Maria Vitória? Fala aí com a gente. Você está o tempo todo bem, Maria Vitória?
O William, se não quiserem falar, pode escrever no chat, tá? Ismael, tá o tempo todo bem, Ismael. Andressa, Thaís. Todo mundo aí tá sempre bem? Nem quando a Roberta puxa a orelha lá para fazer as atividades, vocês ficam um pouquinho nervosos com ela? Tá sempre tudo muito bem? Oi, pessoal. Thaís diz que ela não. Conta pra gente, Thaís, qual que é o problema que mais te afeta, o que mais te deixa chateado, o que mais te deixa irritada, Thaís? Fala pra gente, Thaís. Oi, pessoal. Tô esperando, gente. Na hora que eu falo assim, vocês não ficam bravos comigo? Tá tudo bem? William, vamos lá, William. Você tá sempre bem? Nem quando eu te chamo aqui você fica bravo? Tem dias que eu não tô muito bem. Né, William? Tem dias que você não tá muito bem. Quando a professora começa a falar muito, você fica chateado, né? É a falta de compromisso, Thaís. Como assim, Thaís? A falta de compromisso dos outros te deixa irritada? É isso? Entendo que sim, Thaís. Também, quando as pessoas não têm compromisso, quando as pessoas não têm compromisso comigo, eu fico super chateada. É insuportável a falta de compromisso com o outro, tá? Vamos seguindo aqui. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Roberta, por favor, veja aí para mim, dá sequência aí para mim, só um minutinho. E aí, pessoal? Essa discussão da Silvanise é importante porque é impossível, eu acho que é impossível, né? A gente sempre tá bem, né? É impossível. Tem horas que realmente a gente explode, que dá aquela vontade de matar todo mundo, de responder. E assim, não é o que ela falou, a gente não pode, né? A gente tem que ter inteligência emocional e tentar controlar os ânimos. E uma questão que eu achei interessante que ela colocou é de ser uma profissão que é vista como chata, né? Porque muitas vezes não atende da forma como as pessoas gostariam que fossem atendidas, né? Seja no prazo, seja em relação a fornecer uma coisa que não pode ser fornecida. Então, eu acho que assim, o mais importante é explicar, né? Se você. Porque uma coisa é a pessoa chegar lá, te fazer uma demanda, você falar assim, não, não dá. Né? Agora, quando você dá ou não, mas de forma bem explicadinha, bem justificada, eu acho que fica impossível, né, da pessoa te interpretar mal, de achar que você está com uma vontade, que você não está querendo fazer. Isso é em qualquer profissão. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Se alguém chegar, questionar e tal, não chega e fala assim, não, assim, pronto, não dá para fazer. Não posso fazer, não explica, entendeu? Se tiver uma lei, uma norma, uma portaria, eu acho que o mais importante é isso, vocês justificarem bem o motivo de não estarem atendendo aquela pessoa, porque a gente sabe que quando a pessoa faz um pedido, ela tem uma urgência, né? Ela tem uma demanda realmente para ser cumprida, e é muito chato, né, a gente ouvir não, ninguém gosta de ouvir não, né? Por isso que eu acho que é fundamental esse exercício da empatia, como o Silvanise colocou. Se você se colocar no lugar do outro e tentar justificar da melhor forma possível, eu acho que eles não vão ver vocês assim, como uma pessoa chata, desagradável, que tudo nega, que tudo recusa. Entenderam? O que vocês acham? Sil, tá desligado o teu microfone. Eu disse obrigada, Roberta. Ah. Olha, e para que é a inteligência emocional, né? Daniel Goleman fala dessa inteligência, mas para
que é essa inteligência? O pensamento ocidental, lógico-racional, não acredita tanto na mudança como na segurança oferecida pelo conhecimento e pela experiência para controlar o futuro. Não, então, nessa perspectiva, o mais importante é o comportamento, né? Eu tenho que controlar as minhas emoções. Aqui fala de comportamentos, não, eu tenho que controlar o meu comportamento e não as minhas emoções, o que Daniel Goleman fala, tá? Eu tenho que me comportar bem, né, atender bem, responder bem o que estão me pedindo, colocar-me no lugar do outro, então tenho esse comportamento. O conhecimento, eu não posso ter um conhecimento que seja intuitivo, eu não posso fazer, por exemplo, na secretaria, no trabalho que eu vou executar na secretaria, pensando que eu estou certo, eu tenho que ter certeza que eu estou certo. Eu não posso ir pela intuição. Eu acho que é assim, eu penso que é assim. Não, você tem que fazer da maneira correta, né? E os resultados, e não os processos. Eu tenho que dar o resultado que me pediram, né? Eu tenho que resolver o problema e dar aquele resultado. Não adianta eu ficar fazendo voltinhas, arranjando jeitinhos. Eu tenho que dar resultado. Em muitas empresas, a motivação externa também é empregada. Por exemplo, os funcionários podem ser incentivados a alcançar seus objetivos através de um bônus salarial, foi que a Auxileia citou no início, né? A empresa tem muita competitividade, principalmente onde se trabalha com meta. Né? Na secretaria acadêmica, não, você não trabalha com meta, a não ser que seja de arquivamento de processos, né? de documentos, mas geralmente quem trabalha com meta é quem trabalha com vendas, né? Quem trabalha em lojas, quem trabalha lá atendendo vendas mesmo, né? Quem trabalha em imobiliários, que tem uma meta ali de vendas de apartamentos, quem trabalhar tem que vender. Quem trabalha com vendas trabalha mais com metas, né? Mais, tá, gente? Outras empresas também trabalham com metas. E nesse trabalho de meta tem muita competitividade e tem muita ganância. E tem muitos problemas também, porque umas pessoas, às vezes, passam por cima das outras para vencer aquela meta. Que tenta alcançar, né, esses objetivos para ganhar um aumento de salário, né? As pessoas vivem aí quase matando umas às outras para conseguir um salário maior no final do mês. E isso talvez seja um sistema, né? A nossa sociedade que pede isso. Né, com as coisas tudo muito caras, hoje em dia, por exemplo, as pessoas têm que se matar para conseguir alcançar uma meta, para conseguir um aumento do salário. Né? Então, ele fala da letra A, elevar e alcançar resultados, obterá compensação, né, que no caso é o salário maior. Se a pessoa não alcançar os resultados planejados, não receberá a indenização. Né? Então, uns recebem, outros não. E por que a inteligência emocional é importante no trabalho? Olha, segundo Daniel Goleman, a importância da inteligência emocional na liderança significa que as pessoas podem realizar seu trabalho de forma eficaz. A competência de um chefe pode ser medida pelo uso do talento dos seus funcionários. Né? Se a pessoa trabalha numa empresa grande, tem lá o seu líder, né? Então a competência desse chefe, desse líder, é medida pelo uso do talento dos funcionários. Às vezes a gente trabalha numa empresa e a gente desenvolve algum projeto, e aquele projeto teve resultado, mas talvez não sou eu que vou ganhar bonificação por aquilo, é o meu chefe, né? Ou talvez ele ganhe e divide com todo mundo. Ou em todos os trabalhos que são executados, às vezes, em vários trabalhos que são executados, talvez eu desenvolvo um bom trabalho, mas eu sou uma funcionária menor, né, e pela hierarquia, o meu chefe vai ser reconhecido pela uma ideia que eu tive. Então, a gente tem que saber trabalhar essa inteligência emocional também, para não chegar lá e falar, né, numa reunião, que fui eu que tive a ideia, né, eu sou subordinada a uma pessoa, e ela que vai lá e que vai apresentar a ideia que eu tive. A inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, tem 5 elementos-chave. Isso aqui que foi solicitado para vocês fazerem lá no fórum, tá? Que é o autoconhecimento, a autorregulação,
a automotivação, a empatia e habilidades sociais. E aqui estão as referências que foi usado nesses slides. Quase todos vocês, eu olhei ontem, mais de 50% da turma já tinha terminado, já tinha feito a atividade. Hoje eu não conferi, provavelmente mais uns 3, 4 fizeram. E a gente já está indo para o final do nosso tópico, né, do tópico 5. Então, nós precisamos que todos vocês façam as atividades para que seja fechado o tópico, e a gente já vai começar, no dia 14, o próximo tópico, tá? Que é o último assunto que a gente vai estar falando nesse curso. A gente vai falar de técnicas de arquivamento, né? O tema do nosso tópico, do tópico 6, é organização de arquivo e administração de materiais de consumo, tá? É um tópico de 30 horas, ele inicia dia 14 e termina dia 22, que é o final. Então, na próxima quarta-feira, a gente tem mais uma aula e a nossa última aula. Aí a gente já encerra o trabalho com vocês, né? Ficando só para fechar as notas e cobrança de quem não fez. É chato a gente ficar cobrando, né? Então vamos lá, vamos terminar o nosso trabalho, vamos fazer as atividades, participar do fórum, tá bom? A Roberta fica feliz e eu também. Acho que a Ana Macedo está participando aí com a gente. Quer falar algo, Ana? Nós já vamos aqui para o final da nossa aula. Alguém quer contribuir? Quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Se não tem nenhuma pergunta nem nenhuma participação, nós vamos encerrar. Tchau para vocês, boa noite, até a próxima quarta-feira, tá bom? Tchau, Roberta. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Carline. Boa noite.